Então vamos para a nossa primeira aula do nosso canal Matemática Virtual. Nós vamos iniciar com critério de divisibilidade. É possível a gente estabelecer alguns critérios básicos para sabermos se um número é ou não divisível por outro. E esses critérios são chamados de critério de divisibilidade. Então vamos lá, destaquei aqui alguns números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então vamos começar aqui com o número 2. Qual é o critério de divisibilidade para o número ser divisível por 2? Por 2 é muito simples, ele tem que ser um número par. Critério para 3. Vamos botar aqui um exemplo. Exemplo, o número 123 é divisível por 3? Vamos ver. Posso dizer que sim, ó. Pois quando a gente soma os seus algarismos, 1 mais 2 mais 3, obtemos o número 6. E 6 é um múltiplo de 3. Então, nesse sentido, o número 123 é divisível por 3. Então, toda vez podemos fazer isso, que é bem tranquilo. Critério do 4. Para o número ser divisível por 4, os seus últimos algarismos têm que ser um múltiplo de 4 ou terminar em 00. Olha só, esse aqui, ó. 24 é múltiplo de 4. Então, 124 é divisível por 4. Termina em 00. Ó. Então, significa que esse número, 1200, também é divisível por 4. É só lembrar os dois últimos algarismos ser um múltiplo de 4. Ou então o número terminar em 00. Um exemplo bem legal é, no caso, os anos que representam ano olímpico. Sempre são múltiplos de 4, os anos olímpicos. 5. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. 6. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 7. Vamos dar um exemplo aqui para o número 7. O número 123. Vamos fazer isso mesmo. Olha só, vamos ver se ele é divisível por 7. O que é que nós vamos fazer aqui? A gente pega o último algarismo, olha só, então vai sobrar só o 12. E vai subtrair do seu dobro, o dobro do último, que é 6. Quanto é 12 menos 6? 6. E 6 não é múltiplo de 7. Então, logo, 123 não é divisível por 7. Vamos tentar um outro número. Se eu botasse 133, mesmo jeito, ó, 13, subtrai do dobro do último. 2 vezes 3, 6. 13 menos 6 é 7. 7 é múltiplo de 7. Então, 133 é divisível por 7. Ok? 8. Os 3 últimos algarismos têm que ser múltiplo de 8. Se isso acontecer, é porque o número todo também será divisível por 8. 9. Fazemos a mesma regrinha do 3. Somamos, e se o resultado for um múltiplo de 9, porque o número todo também será divisível por 9. E o 10 são números que terminam em 0. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Ok, gente. Ok, gente, estamos dando continuidade. Números primos e números compostos. Números primos são números que possuem apenas 2 divisores, sendo eles a unidade 1 e o próprio número. Então, repetindo, tem que ter só 2 divisores para ser um número primo. O número 1 e o próprio número. Os números naturais, que têm mais de 2 divisores, são os números compostos. Então, aqueles que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Não esqueça desse pequeno detalhe. Vejam aqui, ó. Então, nós temos aqui alguns exemplos para a gente poder posicionar dentro dos números primos ou números compostos. Divisores do número 1. Apenas o número 1. Divisores de 2, o 1 e o próprio 2.
Divisores de 3. 1 e 3. Divisores de 4. Número 1, o 2 e o 4. 2 vezes 2 é 4. Divisores de 5, o 1 e o 5. E os divisores de 6, número 1, 2, 3 e o 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Ok? Então vamos ver aqui. Repetindo, números primos, apenas 2 divisores. Compostos, mais de 2. Vamos então organizar isso aí. O número 1 tem quantos divisores? Apenas um divisor. Números primos tem que ter 2. Compostos, mais de 2. Então, números primos e nem composto. Porque ele não tem 2 divisores para ser primo. Não tem mais de 2 para ser composto. Então, esse aqui não é primo e não é composto. Número 2 tem apenas 2 divisores. Então, esse aqui é o número primo. 3, apenas 2 divisores. Também número primo. Número 4, 1, 2, 3. 3 divisores. Então, isso aqui é um número composto. Número 5, apenas 2 divisores. Esse aqui é número primo. Número 6, 1, 2, 3, 4 divisores. Então, isso aqui é número composto. Então, é isso aí, gente. Só repetindo, para ninguém esquecer. Para ser número primo, tem que ter apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Para ser número composto, mais de 2 divisores. O 1 não é primo e não é composto. E o número 0, professor? É a mesma questão do número 1. Olha só. Se eu colocar 0 dividido para 1, vai dar 0. Mas o 0 não é divisível por ele mesmo. Então, por essa razão, ele também não é primo. E como ele não é divisível por ele mesmo, ele também não pode ser composto. Então, ele também não é primo e também não é composto. Beleza. Vou ensinar para vocês agora algo bem interessante, que dá a gente selecionar vários números primos, de 1 até 50, para ser mais preciso. É chamado de crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um importante matemático grego e que desenvolveu esse crivo, observando assim os números primos. Então vamos ver como consiste o crivo de Eratóstenes. Olha só, primeiro a gente vai escrever uma tabelinha, vamos montar nossa tabela e vamos colocar os números de 1 até 50. Esse último aqui tem o número 10, mas é 50, de 1 até 50. Ok. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos riscando aqueles que não são números primos. Olha só. O 1 a gente já sabe que não é número primo. Vamos riscar ele, botar um X. O 2, sabemos que é primo. É o único número primo par que existe, é o número 2. Então vamos botar uma bolinha. E nós vamos riscar os números que são múltiplos de 2. Número 3 é primo, vamos riscar os múltiplos de 3. Próximo. Bolinha no 7, que é primo, os múltiplos de 7. No caso vai ser aqui só o 49. Os demais a gente já fez isso. 11. 11 no caso seria o 22, seria o 33, que já foi marcado. Somente. 13. Ó, vai sobrar certinho números primos, ó. Então tá aí, gente. Essa é a técnica do crivo de Eratóstenes. No final, sobra certinho os números primos, ó, que eu destaquei aqui, ó, números primos de 1 até 50, ó. Número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São um total de 15 números primos de 1 até 50.
Uma técnica bem legal, bem interessante, que nos ajuda bastante no estudo da matemática básica. Então aqui, ó, reconhecimento de números primos. Isso aqui é uma preocupação minha. Sempre os alunos me perguntam: professor, mas se o número for grande, como saber se ele é primo ou não? Essa é uma pergunta bem interessante. Então por isso que eu trouxe essa regrinha básica. Olha só, vamos ver aqui o número 103, se ele é primo ou não. Primeira parte, nós vamos fazer o seguinte: vamos calcular a raiz quadrada do número 103. Esse é o primeiro passo. Calcular a raiz quadrada. Ok. Só lembrando que aqui nós vamos pegar somente a parte do número natural. Estamos trabalhando com números naturais. Então, a raiz quadrada de 103 dá 10. 10 vezes 10 é 100. Então, vai ficar entre 10 e 11. Mas nós vamos considerar somente o número natural. Então, vamos considerar somente o 10. Então, aproximadamente 10. Essa é a nossa base. Então, nós vamos para o nosso segundo passo. Que o segundo passo, nós vamos dividir o número 103 por os números primos menores do que 10. Ok. Então, quais são os números primos menores do que 10? Então, nós vamos ter o 2, o 3, o 5 e o 7. Então, vamos dividir por esses números. 103 dividido por 2. Pelos critérios de divisibilidade, que nós já tivemos essa aula aqui no nosso canal, sabemos que para ser divisível por 2 tem que ser número par. Então, aqui não é divisível por 2. Próximo. Número 3. Para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. 1 mais 0 é 1, mais 3 é 4. 4 não é múltiplo de 3, então não é divisível por 3. 103 dividido para 5. Tem que terminar em 0 e 5, também não é. Por 7. 103 dividido por 7. Qual é o critério? Tira o último número, subtrai do seu dobro. 10 menos 6 é 4. 4 não é múltiplo de 7. Então a gente conclui o seguinte: se não se encaixar em nenhuma dessas regras, então a gente pode dizer, sem medo de ser feliz, que o número 103 é um número primo. Então, 103 é primo. Ok? Então sempre você faz isso. Primeiro, calcula a raiz quadrada do número, considerando o número natural. Se ele tiver raiz quadrada exata, então a gente já sabe, esse é um número composto, não é primo. Se ele não tiver raiz quadrada exata, aí você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Pega o número natural aproximado e vai considerar os números primos menores. Depois vai dividindo por aquele número que você está querendo saber se é primo ou não. Se passar por todas essas etapas, então você pode concluir que o número é primo. É isso aí, galera. Se vocês gostaram da aula, dê um joinha, compartilha com seus amigos que também estão precisando dessa aula e não esqueça de se inscrever no nosso canal Matemática Virtual. Muito obrigado e fiquem com Deus.